Giovanni Iglesias, Casa Espírita Caminheiros do Bem. Caminheiros do Bem. Caminheiros do Bem, fica na Rondônia, né? Isso. É assim que os alunos que a gente pega de improviso falam, mas eles não aprendem, eles têm que aprender a fazer discurso depois dos casos. Bom, para complementar, ele é professor de História, e como professor de História já é uma pessoa muito especial na minha vida, que eu também sou colega, professora de História. Faz muitos anos 30 anos de ensino médio, e dei aula de História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Religião, mas dá um pouco de tudo no estado, né, professor? Ele trabalha no município de Sapiranga, e o destaque, quando eu lembrei dele, é que eu não esqueci da monografia que ele apresentou, foi nosso aluno pós-graduação. Na turma que tu foi aluno, eu fui tua colega. Nós somos alunos da professora Magda. E ainda eu tinha dito que tu tinha sido meu aluno que tinha tirado 10. Na verdade, foi meu colega de turma. Ele tirou 10 da monografia, e foi uma das monografias que eu fiquei encantada, vendo detalhes de dedicação, e uma hora que vocês quiserem ouvir a apresentação da monografia dele, vale a pena para quem gosta de história, principalmente. O pessoal da gestão pública todo ano é história. O pessoal da administração de empresa, só uma parte gosta de história. A parte racional, eles gostam de cálculo, de empresa, de administrar e tal. Então, hoje a gente vai enriquecer o nosso conhecimento, porque eu fui convidada para assistir uma palestra sobre doutrina espírita kardecista. E foi uma surpresa minha, quando eu cheguei assim naquele auditório, eu notava de gente enorme, eu lá no fundinho me sentindo assim, perdida, porque eu não conhecia ninguém. Eu fui lá como curiosa para aprender, para surpresa minha, e aí eu me senti em casa, ele estava aí de palestrante. Então eu gostaria que tu socializasse um pouquinho do que tu sabe com a gente, eu sei que tu sabe muito, mas tu tem pouco tempo. Então eu convidei as turmas para se ouvir 1 hora, e abrimos então meia hora para perguntas, depois eles têm um recreio e voltam para a sala de aula. Certo, professor? Contigo então, seja bem-vindo. Tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, Teca, e estender os nossos cumprimentos a todos os presentes, desejando muita paz. Gostaria de falar rapidamente um pouco sobre a minha história. Sou natural de Estância Velha, embora sempre tenha morado aqui em Novo Hamburgo. Desde o ano passado estou residindo em Sapiranga, que é a cidade onde trabalho. E muito jovem tive ensejo de conhecer a doutrina espírita. Minha família, tradicionalmente, é de formação católica, e foi a formação e a educação que recebi. E quando eu estava no primeiro ano do antigo 2º grau, uma colega me convidou para participar de uma palestra numa sociedade espírita localizada no bairro Rondônia, chamado Caminheiros do Bem, a qual eu fui, e foi amor à primeira vista. Me encontrei, achei as respostas pelas quais, embora com pouca idade, tinha 15 anos na época, encontrei as respostas pelas quais até então eu vinha procurando. E logo no ano seguinte, eu já havia adquirido alguns conhecimentos sólidos em termos de doutrina espírita e já estava militando na área da exposição doutrinária, que é como nós chamamos essa tarefa de divulgação do espiritismo. E eu gostaria então de iniciar a fala sobre o espiritismo dizendo que o espiritismo não é. Fazendo uma distinção entre doutrina espírita, crenças espíritas, fenômenos espíritas e mediunidade. Então, a doutrina espírita, em primeiro lugar, não são as crenças espíritas, embora se baseie sobre elas. E as crenças espíritas são universais. São de todos os tempos e de todos os lugares. Das cerca de 2.500 culturas passadas e presentes que existiram e existem sobre a face da Terra, todas, sem exceções, apresentam referências, indícios
dessas crenças. Desde os tempos pré-históricos até a atualidade, fazendo um estudo comparativo entre as mais diversas religiões, nós vamos identificar com muita facilidade crenças espíritas. Segundo os arqueólogos, os ancestrais mais antigos dos seres humanos, como é o caso do Homo sapiens neanderthalensis, que teria vivido há mais de 80 mil anos antes de Cristo, com os seus hábitos de sepultar os mortos, são os primeiros exemplares de seres humanos a praticar o sepultamento. Com este ato, eles já teriam uma vaga noção da continuidade da vida após a morte e fariam o sepultamento com todos os cuidados, primores e rigores que lhes caracterizam a sepultura, enterrando os seus mortos com todos os objetos que usaram durante a vida, amuletos, armas, vestimentas, etc., porque teriam essa ideia forte da continuidade da vida após a morte. E esse sepultamento seria, então, uma evidência material a favor dessa crença. Então, desde aí, passando pelos egípcios, por todas as civilizações da Mesopotâmia, os sumérios, acadianos, babilônios, caldeus, passando pelas civilizações do Extremo Oriente, da Índia, da China, do Japão, passando pelas civilizações ocidentais da Grécia, de Roma, mais tarde, o período medieval, até a atualidade, nós vamos encontrar no seio de todos esses povos e culturas crenças espíritas fartamente documentadas. Essas crenças também estão expostas de forma muito explícita nos livros sagrados de todos os povos. A Bíblia, por exemplo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é repositório farto delas. Gostaríamos de citar apenas um evento que se encontra no Antigo Testamento, que narra uma proibição feita pelo rei Saul, de que não se poderia mais comunicar-se com o mundo dos mortos. E aquele que em tal ocorresse contra essa proibição seria severamente punido. Mas acontece que o reino de Israel na época estava em conflito com outro povo, que não nos lembramos o nome, e Saul foi procurar uma médium, que aparece na Bíblia com o nome de Pitonisa, a célebre Pitonisa de Endor. E, lá chegando, não se apresentou como sendo o poderoso monarca, o poderoso rei Saul. Ele deseja uma consulta com os mortos. E ela, a princípio, reluta, sabedora que era da proibição real. E, com a insistência de Saul, ele lhe dá plenas garantias de que nada aconteceria contra a sua integridade, e ela passa a se colocar numa condição de calma, que possibilitaria o transe mediúnico, para receber a entidade que estava sendo evocada por Saul, embora este não havia dito o nome. E para a surpresa dela, e para a maior surpresa de Saul, o espírito que se apresenta era de um dos mais importantes profetas hebreus, Samuel, que vem emergindo da sombra do reino dos mortos e se apresenta para a visão estarrecida dela, e ela, naquele mesmo momento, descobre que tem sobre a sua frente Saul. E ali ocorre uma comunicação mediúnica, em que o espírito Samuel, já morto há alguns anos, volta a comunicar-se com seu antigo tutelado, Saul, e lhe dá os mais terríveis vaticínios, dizendo-lhe que no dia seguinte mesmo, ele e os seus homens tombariam e se reuniriam junto a ele no mundo dos mortos.
E tal e qual como ele vaticinou, como ele profetizou, ocorreu. Então, esse é apenas um dos casos narrados no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos também vários exemplos de crenças espíritas e fenômenos espíritas. E o que gostaríamos de citar pode ser encontrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, que é o famoso episódio da Transfiguração, no qual Jesus ascende, sobe ao Monte Tabor, na companhia de Pedro, Tiago e João. Os demais apóstolos, discípulos e a população ficaram no sopé do monte, e eles demandaram o topo do Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Se apresentou aos apóstolos vestido de luz, uma luz tão poderosa que quase enceguecera os seus discípulos queridos. E no mesmo momento manifestam-se duas figuras importantes do Antigo Testamento, entidades venerandas que tiveram um papel muito importante na trajetória religiosa e histórica do povo hebreu, que foram Moisés e Elias. Moisés e Elias já haviam morrido há vários séculos. Moisés em torno de 1.200 anos antes de Jesus. Elias em torno de uns 600, 800 anos. E estavam ali, visíveis, vivos, manifestos, a visão surpresa dos apóstolos que acompanharam Jesus para aquele evento. Uma sessão mediúnica, protagonizada pelo próprio Cristo, onde essas figuras se manifestaram, se tornaram visíveis. E nós vamos encontrar exemplos análogos, como dissemos, nos livros religiosos de todos os povos e culturas. Os Vedas, os Upanishads, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, da tradição hinduísta e brahmane, na Índia, estão fartos desses exemplos de comunicação com o mundo espiritual, reencarnação, que é outra ideia espírita muito forte e que também é comum em diversas culturas. Era comum no Egito, era comum e é até hoje na Índia. Algumas populações indígenas aqui da região, inclusive, a adotam sem haver nenhum contato cultural entre as mesmas. As tradições mais antigas dos índios Caingangue, por exemplo, esses que fazem essa bela arte da cestaria, que estão aí às margens das estradas, vendendo o objeto da sua arte, as tradições mais antigas, todas são reencarnacionistas. Tanto que, naquelas comunidades que seguem os costumes mais antigos, logo quando a criança nasce, ela não recebe o nome. Eles esperam até o momento da criança manifestar as primeiras palavras, algum comportamento específico que possa fazer uma associação com algum ancestral mais antigo do grupo, que indicaria, por esse evento, ser uma reencarnação deste antepassado, e muitas vezes lhe dão o mesmo nome que esse antepassado teve, ou algo que identifique com aquela palavra, ou com aquela conduta, com aquele comportamento que foi manifestado primeiramente. Então, o que queremos dizer com isso? Que essas crenças são universais. No Livro dos Mortos existem referências sobre isso, que é o livro sagrado do Antigo Egito. No Livro dos Mortos, dos tibetanos também, inclusive existem descrições impressionantes sobre o processo de desligamento do espírito do corpo físico e da comunicação dos espíritos, dos impropriamente chamados de mortos, com os impropriamente chamados de vivos, que somos nós. Existem relatos fartos, o que evidencia para todo aquele que queira verificar esses fatos com desembaraço e sem nenhuma ideia preconcebida, que estes fatos são universais. Essas crenças são universais. O que para nós que somos espíritas é uma forte evidência
todo esse passado histórico, cultural, a favor dessas crenças, dessas ideias e desses fenômenos. Então, o Espiritismo também não são os fenômenos mediúnicos, embora sobre eles se baseie a título de estudo, né, a título de exame. E o Espiritismo não é também a mediunidade. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, vai escrever numa obra chamada O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 14, que trata sobre os médiuns em geral, que a mediunidade é uma faculdade natural. Todos nós, seres humanos, a possuímos, porque é uma faculdade própria da nossa espécie. E, com certeza aqui, gostaria até, abrindo um parênteses, que levantasse a mão, só para mim ter uma base, se há algum espírita presente, ou alguém que simpatize com as ideias espíritas, só para mim ter uma base. Muito bem. Então, o Espiritismo não é mediunidade. A mediunidade seria, então, uma faculdade que possibilitaria a qualquer ser humano colocar-se em comunicação com o mundo espiritual. Então, existem médiums em todos os povos, em todas as culturas e também em todas as religiões. Vamos citar um exemplo clássico. A maioria dos santos da Igreja Católica não foram outra coisa do que indivíduos portadores de faculdades mediúnicas desenvolvidas em alto grau, como é o caso de Santa Teresa de Ávila, que tinha visões estarrecedoras das realidades espirituais que são contíguas ao planeta Terra e que encerram espíritos que estão presos à dor, à angústia, etc. E nas suas obras ela descreve essas visões com uma precisão muito grande. Padre Roy, eu tive um professor na Unicinos, no curso de História, que não era espírita, né? Ele era ligado ao catolicismo e profundo conhecedor da vida desse religioso. Ele era dotado, pelas descrições que ele fez, de um largo potencial mediúnico. Ele levitava, era muito comum, isso era de praxe, levitava cerca de 1 metro de distância do chão, sem nenhum ponto de apoio, durante a celebração da missa. Tinha muitas visões também do mundo espiritual e acerca da vida das pessoas, o que está fartamente documentada na sua biografia, que foi traduzida há poucos anos pela editora Unicinos, do alemão para o português, e que compõe 6 volumes, e ali faz referências a essas visões, que podem ser interpretadas também como sendo visões espíritas. Então, apenas para mostrar que mediunidade, então, é algo independente da doutrina espírita. É uma faculdade comum que todos nós temos. E quem aqui nunca teve uma intuição, nunca teve um pressentimento, nunca lhe ocorreu o mesmo pensamento no mesmo instante que a outra pessoa teve, o que é estudado aprofundadamente pela ciência parapsicológica? Quem é que nunca sonhou com um familiar desencarnado, ou como vulgarmente se diz, morto? Tudo isso é indícios de contato espiritual, através de uma capacidade mediúnica mais ou menos aflorada, desenvolvida que a pessoa tem. Existem médicos, existem neurocientistas, existem especialistas espalhados pelo mundo inteiro que não são espíritas e que têm estudado a fisiologia do processo mediúnico com uma profundidade muito grande. Existe, inclusive, um departamento da USP, da Universidade do Estado de São Paulo, que se dedica a estudar essas ocorrências de mediunidade. Então, mediunidade não é o mesmo que doutrina espírita. Gostaríamos que isso ficasse bem claro. A doutrina espírita entende que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano e que alguns possuem
num grau mais acentuado que permite o contato mais direto com a espiritualidade, o que se verifica com médiuns consagrados, como foi o caso de Chico Xavier, sobre o qual voltaremos a falar mais adiante. Então, o que é a doutrina espírita? Como o próprio nome já diz, doutrina espírita ou espiritismo, é um corpo de ideias devidamente sistematizado e que se apoia sobre essas crenças espíritas que são universais e sobre o estudo desses fenômenos espíritas que também são universais, são de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares. E como doutrina, o espiritismo é historicamente bem delimitado. Ele data da segunda metade do século XIX. Antes da segunda metade do século XIX, é impróprio até falar-se de espiritismo, porque tal não existia. Existiam as crenças espíritas, existiam os fenômenos espíritas, mas o espiritismo enquanto doutrina não existia. Porque ele foi fruto de um labor intelectual, de um educador intelectual francês chamado Hippolyte Léon Denis de Rivail, que viveu entre 1804 e 1869, portanto a sua história se confunde com a história do século XIX, e foi um dos introdutores em Paris do método pestalozziano de ensino, tendo sido aluno direto do professor João Henrique Pestalozzi, que fundou um instituto na cidade de Verdun, na Suíça, e que era, no campo da educação da infância e da juventude, o que se tinha de mais avançado na época. Hippolyte Léon Denis de Rivail estudou nesse colégio e introduziu os métodos pestalozzianos de ensino em Paris mais tarde. Ele vai se interessar por alguns fenômenos que começam a se intensificar em Paris e em todo o mundo, que ficaram conhecidos com o nome de mesas girantes. Eram mesas que se moviam invariavelmente, levitavam, surgiam pancadas ostensivas nessas mesas, elas se inclinavam e batiam com um dos pés no chão, e a partir daí ele começou a observar esses fenômenos, a estudar e ver algo de sério naquilo, já que isso era quase que uma brincadeira e era ocorrência indispensável em todos os saraus literários que ocorriam em Paris da segunda metade do século XIX. Depois das discussões sobre as temáticas políticas, as leituras que eram feitas sobre as obras dos filósofos, então, de algum literata, se faziam essas brincadeiras, que seriam muito parecidas com o que se faz até hoje com a brincadeira do copo, né? O jogo do copo, o tabuleiro Ouija e coisas desse gênero. E Rivail viu nisso algo de sério, né? Enquanto todos viam nisso uma brincadeira, e passou a estudar. E desse estudo, ele vai passar a comunicar-se com os espíritos que se comunicavam através dessas mesas postas em movimento. E as comunicações eram muito demoradas inicialmente. A princípio eram através de um sim ou de um não, geralmente uma pancada dada pela mesa, indicando um sim, 2 pancadas para um não, ou então um número de pancadas correspondendo ao número de ordem da letra no alfabeto, que era muito moroso, era muito demorado para se formar palavras, frases, textos completos. Mas os contatos iniciais com o mundo espiritual no século XIX se deram dessa forma. E a partir daí ele vai frequentar a casa de várias pessoas nas quais faziam esse tipo de sessão mediúnica e vai encontrar no seio da família Baudin
onde duas meninas, uma de 14 e outra de 16 anos, serviam de medianeiras para essas manifestações. E lá eles usavam um processo diferente, eles tinham uma cestinha de vinho, no qual era adaptada uma espécie de lápis. As duas meninas, ao mesmo tempo, colocavam suas mãos sobre a cestinha e os espíritos punham, através do seu potencial mediúnico, aquela cestinha em movimento e traçavam os caracteres mais diversos. E ali, os espíritos respondiam às perguntas que eram formuladas. E é importante citar que muitas dessas perguntas eram formuladas mentalmente. E Hippolyte Leon Denisard Rivail era um intelectual, era um pensador, era um estudioso. Ele observava os fenômenos, fazia as interrogações de uma forma sem alimentar nenhuma ideia preconcebida, nenhum preconceito, para examinar com o espírito livre de pesquisa. E muitas vezes ele formulou questões mentais que foram prontamente respondidas pelas inteligências que se comunicavam através daquelas duas meninas. E muitas vezes ele formulava perguntas em alemão, que ele dominava, e que as meninas que dominavam apenas o francês não conheciam, e as respostas eram dadas através dela, através da cesta, em alemão, né, para a surpresa geral. É importante frisar esse tipo de coisa. Que é mais uma evidência a favor, porque muitos parapsicólogos, que muitas vezes, né, seguem uma determinada tendência dentro das correntes várias dessa disciplina do conhecimento humano, e muitos psicólogos também dizem que os médiuns que recebem espíritos estão tirando essas informações deles próprios, o que de fato, às vezes ocorre, não podemos negar, mas que não é regra geral. Que muitas comunicações, em alguns casos, extrapolam muito o cabedal cultural do médium. Como era o caso das meninas ali, que tinham uma formação básica da França daquele tempo e que respondiam às mais elevadas questões de moral, de história, de ética, de antropologia, de religião, de teologia, etc., sem dominar esse conhecimento. Para vocês terem uma ideia, uma questão que foi formulada por Hippolyte Leon Denisard Rivail foi a seguinte: quem é Deus? E através da cesta veio a seguinte resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tem alguém aqui que é professor? Experimentem perguntar aos alunos da faixa etária de vocês, sejam crianças ou sejam adolescentes, em especial se forem jovens, como eram essas meninas de 14 e 16 anos, o que é Deus? E aguardem a resposta. Então, observem a sublimidade dessa definição de Deus. Claro que Deus é algo que não pode ser definido, mas observem a sublimidade dessa definição. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso está fora da capacidade cognitiva de uma criança daquela época, até da atual, responder dessa forma, a não ser que tenha estudado, tenha feito uma leitura anterior sobre a temática. Então, esse conjunto de respostas que foram sendo obtidos, Hippolyte Leon Denisard Rivail sistematizou num livro que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, com o título de O Livro dos Espíritos. E para distinguir as obras que ele havia publicado anteriormente enquanto intelectual, enquanto educador, obras de história, obras de didática da língua francesa, gramáticas que ele publicou da língua francesa, didática de matemática, de aritmética, de álgebra e geometria que ele publicou, ele adotou um pseudônimo para caracterizar as obras que ele passaria a publicar enquanto adepto dessa nova doutrina que estava surgindo. Que foi um nome, segundo uma revelação espiritual que ele recebeu, que ele teve numa existência
que teria transcorrido no primeiro século anterior ao advento do cristianismo, entre os gauleses, onde ele foi um sacerdote druida, que professava as crenças espíritas, inclusive a doutrina da reencarnação, com o nome de Allan Kardec. E ele vai utilizar esse termo, esse pseudônimo, para assinar os livros, as obras que ele passaria a publicar enquanto adepto dessa doutrina que ele estava ajudando a formar. Então, o Livro dos Espíritos aparece pela primeira vez nas livrarias de Paris, no dia 18 de abril de 1857, assinado por Allan Kardec. E este livro marca o nascimento da doutrina espírita ou espiritismo. Não existia antes disso qualquer coisa parecida. E, portanto, não existe nenhum outro espiritismo que não seja esse. Allan Kardec, na introdução que ele escreve a esta obra, que é uma obra de perguntas e respostas, são 1019 perguntas com as respectivas respostas, tratando das mais diferentes matérias e organizadas de uma forma primorosa, que já foi apontada como sendo uma obra que sintetiza o conhecimento da humanidade. É uma obra que sugerimos a leitura de todos. Quem quer conhecer o Espiritismo tem que ler esta obra. Não pode pegar um romance espírita, tipo Violetas na Janela, lê-lo e achar que o Espiritismo é aquilo ali ou só aquilo ali. Está sendo superficial. Quem quer conhecer o Espiritismo, minimamente que seja, deve obrigatoriamente ler esta obra, que ela marca o nascimento do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E na introdução desta obra, Allan Kardec coloca: para coisas novas são precisos termos novos, assim o quer a clareza de linguagem para evitar as confusões inumeráveis de ansibologia, de ambiguidade. E para tanto ele cunha o termo espiritismo e doutrina espírita. Então esses termos não existiam anteriormente. Trata-se de um neologismo, uma palavra nova, para caracterizar uma coisa nova, que é a doutrina espírita, que é a sistematização das pesquisas feitas a partir dessas experiências mediúnicas. E a partir daí o Espiritismo vai adquirir um aspecto tríplice. Vai ser ao mesmo tempo uma ciência, uma filosofia e uma religião. No Brasil, quando ele chegou, ainda no século XIX, no final do século XIX, ele logo vai ganhar mais uma ênfase em função dos aspectos históricos, etnológicos, sociológicos do nosso país. Ele vai ganhar um cunho mais religioso. Mas a doutrina em si, a doutrina espírita em si, ela está equilibrada sobre esses três princípios. É ao mesmo tempo uma filosofia, uma ciência e uma religião. Um espírito chamado Emmanuel, que se comunicava através do médium mineiro Francisco Cândido Xavier, definiu a doutrina espírita como sendo uma religião com aspectos científicos e filosóficos, que também é válido. Mas que Allan Kardec define melhor numa outra obra chamada que é o Espiritismo, como sendo a ciência que estuda a natureza, a origem e a destinação dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo material, com o nosso mundo. É a definição que Allan Kardec, que é o codificador, o organizador, o compilador da doutrina espírita, oferece. Allan Kardec publicou várias obras em vida. Gostaríamos de destacar 5, que são as consideradas como obras básicas da doutrina espírita. A primeira, o Livro dos Espíritos. A segunda, o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. A terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Médiuns, para quem quer entender o que é mediunidade, deve necessariamente ler essa obra, que é o maior tratado sobre o assunto até hoje escrito.
O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864, em que Allan Kardec fez um estudo aprofundado dos Evangelhos de Jesus, os 4 Evangelhos canônicos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e fez uma análise desses Evangelhos, dos ensinamentos ali contidos, do ponto de vista da doutrina espírita. E os organizou nesta obra, que é dividida em 28 capítulos. Uma obra muito interessante. A 4ª obra foi O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec procura desconstruir as ideias tradicionais da teologia cristã, de, ainda no século XIX, querer localizar geograficamente o inferno, o céu, o purgatório. Allan Kardec transporta esses lugares exteriores para a intimidade do ser. O céu, o purgatório e o inferno não são locais exteriores, geograficamente localizáveis. Eles tratam-se de dimensões psicológicas do ser, de estados conscienciais do ser, e que o ser levará consigo para onde quer que ele vá. Então, nós estamos no céu, no purgatório, no inferno, a todo momento, de acordo com o estado em que se encontra a nossa consciência, a nossa posição psicológica. E a última obra, que ele publicou antes de desencarnar, antes de morrer, foi a Gênese, os Milagres das Predições segundo o Espiritismo, em 1868. Então, essas 5 obras, fora outras que ele publicou, formam o que se chama de obras básicas da doutrina espírita. E quem quer conhecer o Espiritismo aprofundadamente deve lê-lo. O Espiritismo se apoia sobre os seguintes princípios. Primeiro, Deus. A definição que a doutrina espírita traz de Deus forma a primeira questão do Livro dos Espíritos, que foi obtida através daquelas menininhas. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O segundo princípio que poderíamos destacar, e que é também universal e comum a todas as religiões e doutrinas espiritualistas, é o de que existe em nós algo mais além do corpo, que as religiões tradicionalmente chamam de alma ou espírito. E que este algo mais que existe em nós, além do corpo, sobrevive após a morte, conservando a sua individualidade, os seus traços de personalidade, as suas características essenciais. Terceiro princípio, o da reencarnação. A doutrina espírita se apoia sobre esse princípio, o de que esta não é a primeira vez que nós estamos na Terra, que já tivemos inúmeras outras, embora não nos lembremos disso. Nem todos nos lembremos disso. Porque há muitas pessoas que em diferentes momentos da sua vida, de uma forma normal ou até mesmo patológica, essas lembranças apontam, essas lembranças despontam, vêm à tona na vida das pessoas. E esse é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E por que se reencarna? Para evoluir, para crescer, para, de um estado de consciência determinado, nos melhorarmos, avançando na direção de um estado de consciência superior, melhor, tanto em moralidade, quanto em intelectualidade, quanto em sentimentos, emoções, etc. Esse seria o objetivo da reencarnação. Essa doutrina, que é uma crença para o Espiritismo, vem sendo cientificamente estudada, é importante frisar. Existe um professor norte-americano que já morreu, faz pouco tempo, me parece que em 1996, chamado Dr. Ian Stevenson, que era doutor em psiquiatria e que dedicou mais de 30 anos da sua vida a pesquisar casos, o que ele chamou de casos sugestivos de reencarnação. E ele percorreu o mundo inteiro coletando esses casos. Só que ele coletava casos que tinham uma característica peculiar.
que eram lembranças que vinham à tona em crianças de até 3 anos de idade. E ele coletou ao longo de sua vida mais de 2.600 casos de crianças que apresentavam lembranças de uma existência anterior. E, inclusive, publicou um livro que teve uma repercussão muito grande no Brasil. Em português foi publicado com o título de 20 casos sugestivos de reencarnação, onde são relatados 2 episódios passados com crianças aqui do Brasil, uma aqui do Rio Grande do Sul, em que a criança lembrava de toda uma vida anterior que foi documentada, se encontrou o pai da existência anterior, que ainda estava vivo, identificava pelos nomes o pai, os irmãos, etc. Algo impressionante. E também ocorrem essas lembranças com pessoas normais, às vezes por uma experiência traumática que a conecta com o acontecimento de outra vida, faz eclodir do nosso inconsciente essas lembranças, onde elas estão ativadas. Freud, que é um dos mentores dessa ideia de inconsciente, nunca conseguiu explicar muito bem o que é. O inconsciente, segundo ele, seria o repositório de todas as nossas experiências, da vida intrauterina até a atualidade. Para o Espiritismo, o inconsciente é algo maior, é algo que abarca todo o nosso passado espiritual, onde estão arquivadas todas as experiências das outras vidas, que podem vir à tona, sim. Existe um caso que foi, inclusive, documentado pela BBC de Londres, de uma mulher que não lembramos o nome dela agora, que ela lembrava de uma vida que ela passou, ela era norte-americana, e lembrava de uma vida que ela teve na Irlanda, né, na Europa. E essas lembranças eram tão fortes, com nomes, datas, lugares, que ela viajou para lá, para conhecer o lugar e para reencontrar os filhos daquela vida que ela teve e que continuavam vivos, agora em idade provecta, eram velhos já. E todas as lembranças que ela teve foram confirmadas. E a BBC de Londres fez um documentário e que foi transformado num filme, que se chama Minha Vida em Outra Vida. Nós recomendamos a todos que assistam esse filme, ela não é espírita, né? Só que esse filme, que é baseado em fatos reais, Minha Vida em Outra Vida, ele conta a história dessa mulher, das lembranças que ela teve, do reencontro que ela teve com as pessoas que teriam sido filhos dela na outra existência. É um filme extraordinário. Tem um livro também, Minha Vida em Outra Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira, né, que fez uma tradução do original em inglês. Então, a doutrina da reencarnação ela vem sendo pesquisada por respeitáveis instituições de pesquisa do Brasil e do mundo. Aqui no Brasil, vale destacar a personalidade do pesquisador Hernani Guimarães de Andrade, que também já é falecido, já é desencarnado, mas que foi o maior estudioso brasileiro desses fenômenos. E ele publicou várias obras sobre a temática. Uma delas é Reencarnação no Brasil, que são obras muito parecidas com as publicadas por esse pesquisador norte-americano, Ian Stevenson. Um outro princípio da doutrina espírita é o da mediunidade, ou da comunicabilidade dos vivos com os chamados impropriamente de mortos. Tá? Isso também, isso é uma ocorrência diária nos centros espíritas do Brasil e do mundo, em que pessoas dotadas dessa faculdade entram numa espécie de transe que passa por vários níveis e que varia de pessoa para pessoa e consegue entrar em comunicação com espíritos que, entre aspas, estão mortos, mas que, na verdade, estão mais vivos do que nós, porque estão participando da vida verdadeira, que é a vida espiritual, e não a vida ilusória, que é essa na qual nós estamos, do ponto de vista espírita, é claro. Um outro princípio importante de destacar é da pluralidade dos mundos. A doutrina espírita acredita
o que também tem se tornado consenso entre respeitáveis astrônomos e cosmólogos, que entre os milhares de mundos existentes no universo, nos mais diversos conglomerados galácticos, existem outros mundos em diferentes níveis de desenvolvimento que abrigam civilizações, inclusive, muito mais avançadas que a nossa. Então, isso é um princípio da doutrina espírita. Entender que existem outros mundos habitados no universo, abrigando inteligências em diferentes níveis de desenvolvimento e de evolução. E outro princípio que é muito importante de destacar é as correlações do Espiritismo com o cristianismo. O Espiritismo, ele adota a mesma moral de Jesus. Ele adota a moral evangélica, os ensinos de Jesus, por julgar que não existe nada que o seja superior. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que é muito interessante, que é a questão 625, em que Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de guia e modelo? E os espíritos respondem, naquela que é a resposta mais concisa, mais curta de toda a obra: Jesus. Então a doutrina espírita vê Jesus como sendo o guia e modelo da humanidade. E para a doutrina espírita, tudo o que o Espiritismo ensina, Jesus já ensinava no seu tempo, inclusive a reencarnação. E há referências quanto a isso na letra neotestamentária. Embora muitos teólogos, exegetas, me fugiu a palavra, exegetas, digam o contrário, interpretem de forma diferente. Mas o diálogo de Jesus com Nicodemos, por exemplo, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, em que Jesus fala para Nicodemos, que era um doutor da lei, que foi procurar Jesus na calada da noite, com medo de ser visto pelos seus pares, né? Quando Jesus diz para Nicodemos que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, Nicodemos se surpreende e não compreende essa afirmação do Cristo. E Jesus lhe diz da seguinte maneira: Nicodemos, és mestre em Israel e ignora essas coisas, se não entendeis quando vos falo das coisas terrestres, como quereis entender quando vos falar das coisas celestiais? Então, nessa fala da necessidade de nascer de novo para ver o reino de Deus, o Espiritismo entende a doutrina da reencarnação. Quando Jesus faz referência ao fato de João Batista ser o Elias que haveria de vir, a doutrina espírita entende reencarnação. Então, gostaríamos apenas, para finalizar, né, de citarmos o médium Francisco Cândido Xavier, que hoje não dá para se falar do espiritismo no Brasil e no mundo sem fazer uma referência a essa personalidade surpreendente que marcou a sua época. Foi apontado numa pesquisa feita em Minas Gerais como sendo o mineiro do século, deixando para trás figuras como Juscelino Kubitschek, por exemplo, o presidente do Brasil. Então, Chico Xavier foi apontado nessa pesquisa como mineiro do século. Teve indicações ao Prêmio Nobel da Paz, uma figura ímpar, né? Um homem que doou a sua vida, não só pela causa do espiritismo, mas pela causa da humanidade. Né? Doou a sua vida, transformou a sua vida em doação permanente, em amor contínuo. E ele ficou órfão quando era criança, sua mãe morreu quando ele era muito pequeno. O pai não tinha condição de manter a família, eles foram espalhados, muitos irmãos foram espalhados, cada um para um canto. Ele ficou com uma madrinha que era muito má para ele, era muito perversa, ele sofreu horrores nas mãos dessa madrasta, até que o pai dele, né, casou de novo, e essa nova madrasta fez a exigência ao pai que reunisse todos os seus filhos. Né?
E Chico Xavier teve uma formação intelectual bastante acanhada. Ele mal completou o primário, que equivaleria às primeiras séries do ensino fundamental, até a primeira, a quarta série. E não teve oportunidade de ler muito, de se ilustrar intelectualmente, de ter uma formação mais continuada. E através dele, desse médium praticamente letrado, vieram mais de 400 obras, que estão aí a desafiar os estudiosos. Elas tratam das temáticas mais diversas, inclusive de física quântica. Ele psicografou um livro que é atribuído a um médico chamado André Luiz, que teria desencarnado. Esse André Luiz, esse nome André Luiz é um pseudônimo, né? Ele não revelou a sua identidade, embora se desconfie que seja ou o espírito do médico Oswaldo Cruz, sanitarista, ou do médico cientista Carlos Chagas. Embora Chico Xavier nunca tenha confirmado, mas se acredita que seja um deles. E ele psicografou várias obras deste espírito. Duas delas, uma chamada Mecanismos da Mediunidade, faz um paralelo da física quântica com as questões mediúnicas. É uma obra extraordinária. Ali eu já li essa obra 6 vezes. É claro que eu sou leigo em física quântica, mas eu já li essa obra 6 vezes. Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender muita coisa que está ali. E outra obra se intitula Evolução em Dois Mundos, também da mesma autoria espiritual. E esta obra procura dar uma visão espírita da evolução do princípio espiritual, desde os reinos primitivos até a angelitude, até formas de consciência mais avançadas. E é um livro muito difícil de entender, e vem através de um médium iletrado, praticamente. Ele tem uma obra que se chama A Caminho da Luz, que foi psicografada em 1938, que traz como subtítulo a história da humanidade à luz do Espiritismo. Eu li esta obra 36 vezes. É uma obra fantástica. Ela foi psicografada no espaço de pouco mais de um mês. O espírito se servia das funções mediúnicas dele e nas reuniões mediúnicas das quais ele participava, ele psicografava. Eu tenho uma formação em licenciatura na área de História e eu confesso que eu não teria condições de escrever um livro como este, A Caminho da Luz. Leiam, é uma obra extraordinária e que tem um poder de síntese muito grande. Então, apenas para chamar a atenção, despertar a curiosidade de vocês para ver que tem algo mais por aí. Como uma pessoa, é a seguinte pergunta, como uma pessoa que não estudou, que não teve nenhuma formação acadêmica, pode vir a escrever um livro como este? Sem falar que ele, desde cedo, teve que interromper os seus estudos em função do trabalho. E essa mediunidade, aflorou nele desde criança. Ele via os espíritos, enxergava os espíritos como nós estamos nos enxergando uns aos outros. Muitas vezes não conseguindo distinguir quem estava na condição de espírito encarnado, como nós, e quem estava na condição de espírito desencarnado, que é como nós chamamos os mortos. E a primeira obra que ele psicografou foi esta aqui, Parnaso de Além Túmulo, que reúne dezenas e dezenas de poesias de 55 poetas da língua portuguesa, tanto de Portugal quanto do Brasil, que escrevem obedecendo ao seu mesmo extra, ao mesmo estilo literário de quando escreviam quando vivos. E gostaríamos de narrar um pequeno caso, só para encerrar, do Espírito Augusto dos Anjos. Alguém aqui já leu alguma poesia do Augusto dos Anjos? Sabe me dizer alguma característica dessas poesias? Uma que mais se destaca, que ele é conhecido por ela. Como? Nojento, tá. Essas poesias são conhecidas pela utilização de muitos termos da ciência. Ele escreveu só uma obra em vida, que se chama Eu. Ele viveu entre
final do século XIX, início do século XX. E essa única obra serviu para consagrar. E Chico Xavier trabalhava num armazém, né, naquela época, era 1931, e fazia parte das suas atribuições. Ele começava o seu expediente às 6 da manhã, concluía às 6 da tarde, quando ele ainda deveria cuidar da horta que pertencia ao armazém. Eles tinham uma larga produção de alho, que era da responsabilidade do armazém, e ele cumpria regar. Então, nesse momento que ele ia para a horta, ele tinha um contato maior com a natureza, os espíritos se aproximavam dele para conversar com ele sobre questões que iriam explorar com ele, queriam trabalhar com ele, queriam psicografar mais tarde nas sessões mediúnicas na casa, no centro espírita onde ele frequentava em Pedro Leopoldo, que era a cidade natal dele. E numa tarde de 1931 se apresentou a sua visão espiritual o espírito do poeta Augusto dos Anjos. Ele falava de galáxias, de fótons, de estrelas, de micropartículas, e ele não conseguia entender nada daquilo com a sua formação cultural deficitária. E o Espírito teria dito para ele: eu vou escrever por ti hoje à noite o que eu puder, porque a tua cabeça de fato não aguenta. O Espírito disse isso e se afastou. E de noite psicografou uma poesia que é bem longa, que nós só vamos ler um trechinho dela, intitulada Vozes de uma Sombra. Deixa eu abrir aqui. Vozes de uma Sombra. Nós só vamos ler aqui as 2 primeiras estrofes dessa poesia. De onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementalíssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em ultransmutações fundas e enormes. Do silêncio da mônada invisível, do petro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi e sei que sou o mundo, do trabalho telúrico do mundo, da terra no vultoso e imenso abdômen. Sofri desde as intensas torpitudes, das larvas microscópicas e rudes, a infinita desgraça de ser homem. E por aí vai. Então imaginem isso sendo escrito por alguém que cursou só até a 4ª série. Imaginem, porque para alguns especialistas na área da psicologia, os médiuns tiram aquilo que escrevem de si mesmos. Então é complicado. E nós gostaríamos de encerrar, antes de abrir para as perguntas, com um outro poema que nós julgamos um dos mais lindos que já tivemos a oportunidade de ler, e que foi psicografado por um espírito chamado José Silvério Horta, que foi um religioso que viveu no século XIX em Minas Gerais e deixou uma larga obra poética. Intitula-se assim: Oração. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz no caminho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro,
distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Então, esse Espírito, ele faz uma releitura do Pai Nosso, transformando em versos. É uma das coisas mais bonitas que já li. Então, gostaríamos de deixar, principalmente para aqueles que não acreditam no Espiritismo, no que o Espiritismo defende, que se faça essa pergunta, né? Como uma pessoa, como Chico Xavier, existem N casos como o dele, como uma pessoa, como Chico Xavier, com uma formação intelectual deficiente, pode ter recebido de chofre de imediato obras de uma envergadura como esta. Nós agradecemos a atenção de todos e nos colocamos, se tiver tempo, à disposição de perguntas. Antes de passar a palavra a vocês, quero consultá-los. 8h30, nós podemos fazer as perguntas e as notas do recreio? Podemos? Primeira pergunta, porque eu sou uma curiosa, e por isso eu estudo teologia há tantos anos, um pouquinho de cada área, e quando pipoca, tu não se aprofunda em nenhuma, que nem acontece contigo, se aprofundou numa linha. Por isso, uma curiosa que fala psicologia, nas 3 linhas. No Brasil existe 3 linhas, não sei se existe mais linhas no mundo. Que é a parapsicologia espírita, a parapsicologia, que é o Pedro Grisa, que foi nosso professor, estou citando os nomes desse base com seu conhecimento. A parapsicologia católica, que é o Padre Quevedo, que é o grande doutor em parapsicologia, internacionalmente da curso de palestra, e a parapsicologia científica, que é o professor Paulo Fleury, que é do Rio de Janeiro. E eu faço um questionamento para ti. Quando eu era criança, eu fui criada dentro da católica, catequista, professora de religião. Hoje estou numa instituição protestante, que é a nossa, né, que é a UBA. E eu ficava me perguntando quando criança, por que o Papai Noel só gostava dos ricos? Por que eu tinha que ter uma vida faltando comida, roupa, caderno, e na casa do capitão, onde minha mãe fazia faxina, tinha comida sobrando, nós comíamos o resto, usávamos o resto das roupas dos filhos dele, e os cadernos que eles nos doavam. Aí eu ficava perguntando, na igreja católica, para Deus, por que tu gostas só dos ricos e não gostas dos pobres? E os católicos nunca me responderam, encontraram resposta dentro do Espiritismo, que é uma pergunta que os administradores de empresas, os professores, os gestores políticos questionam hoje. Por que as diferenças sociais na humanidade? Essa é uma questão que eu gostaria de falar um pouquinho, como é que responde o Espiritismo, as diferenças sociais. Segunda questão que eu quero relacionar, parapsicologia, física, quântica e Espiritismo. Como é que o Chico Xavier escreve sobre física quântica, que é uma ciência totalmente nova e que está sendo legalizada depois da morte dele? Como é que ele já escrevia sobre física quântica se os cientistas a recém estão instituindo como uma universidade, uma faculdade na ciência? E aí outra correlação com a física quântica, quando tu fala dos povos dos outros mundos, quando tu estuda os Incas, na América Central. Onde é que foi parar esses Incas? Que eles não deixaram nada, rastros nenhum na América Central, os maias. Está sabendo tanto quanto os egípcios. E as mesmas pirâmides tem até na selva amazônica e tem lá no Egito. Então, essa correlação, não sei se vocês não estão entendendo, eu estou fazendo uma correlação. Física quântica, outros mundos, que é relacionado à física quântica, o espiritismo e a questão social da humanidade. Aí surge uma nova humanidade que vocês estão vivendo nela. São as crianças índigas. Quem é que já ouviu falar nela? Quem é que já ouviu falar dos índigos? Só 3 pessoas? 4? Nós estamos vivendo num mundo dos diferentes. E aqui eu tenho um convite para o primeiro seminário de políticas públicas sobre drogas. Por que será que as crianças
né? Então, eu vou encontrar. Tem uma correlação com tudo isso que eu perguntei. Eu não sei se conseguiu acompanhar o meu raciocínio, mas eu gostaria de responder pelo menos uma das perguntas, de tantas dúvidas, de tantos questionamentos que eu faço. Quando pós-graduação em psicologia, eu voltava de São Paulo a cada curso que eu ia, e muito mais problemas que eu ia, e estou hoje com enormes perguntas que ninguém me responde. Então, uma coisa é certa, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, mais consciente da ignorância que a gente adquire. Então, eu estou tentando usar um pouquinho do seu conhecimento para responder algumas dos grandes questionamentos que eu faço aqui. Vamos tentar, então. Tem mais 1h30 isso para responder, né? Bom, eu fiz simplesmente assim uma indagação rápida sobre a correlação que as indicações de particularmente, para nós, né, em relação às desigualdades sociais, nós jamais encontramos melhor solução do que a dada pela doutrina da reencarnação, né, que, como explicamos antes, né, defende que não é a primeira vez que nós estamos na Terra, né, que nós já tivemos outras experiências na Terra e teremos outras no futuro, né, o que traz inúmeras implicações para nós e para o planeta, né, porque a gente não pensa, sobretudo quem não é reencarnacionista, mas nós que somos reencarnacionistas, não pensa que quando está poluindo o planeta, quando está degradando o meio ambiente, quando está destruindo a natureza, que vai encontrar no futuro, numa próxima existência, o planeta que auxiliou a se moldar nas condições que vai se encontrar no futuro. Então, é uma implicação bastante profunda. A gente não deixa, do ponto de vista espírita, a gente não deixa o planeta só para os nossos descendentes. Nós viremos a ocupá-lo novamente no futuro. Em novas posições, em novas condições sociais, etc. Então, a doutrina espírita responde ao problema das desigualdades sociais, não as justificando de modo algum, como sendo provações para os seres que se encontram nessa condição. Então, são experiências dolorosas com as quais aqueles que as experimentam precisam aprender, precisam se educar, precisam evoluir. Se tornou corrente no meio espírita utilizar o termo karma, embora não seja um termo espírita, né? Karma, como é sabido, é um termo sânscrito, extraído das doutrinas bramânicas, hinduístas, budistas. E traduzindo, grosso modo, para o português, equivaleria a causa e efeito. Então, karma seria o efeito de causas anteriores. Nós sofreríamos na atual existência as consequências de coisas que fizemos em vidas anteriores. Isso seria o karma, ou lei de causa e efeito. Então, tanto a pobreza quanto a riqueza são provas muito difíceis para as almas, para os espíritos. Ninguém se iluda que a riqueza seja uma experiência fácil. É claro que eu não sei, né? Nesta vida eu não passei por essa experiência ainda, da riqueza, mas imagino que não seja fácil, em função das consequências das mesmas. Porque nós vemos pessoas que são ricas, que são famosas, que estão na mídia e que estão infelizes, têm dramas enormes dentro de si, experimentam conflitos gritantes, né? E que, após a morte, carregam consigo essa infelicidade, esses dramas, esses conflitos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu expliquei antes que esse livro ele é composto de 28 capítulos. Sempre no final de cada capítulo, Allan Kardec colocou mensagens de espíritos, que é intitulado Instruções dos Espíritos.
e num deles, eu não recordo agora o capítulo específico, existe o comunicado de um espírito, lá do século XIX, evidentemente, que não se identificou com o nome e assinou da seguinte forma: uma rainha da França. E ali ela relata o seu despertar no mundo espiritual. Ela se sentia orgulhosa do tempo do regime absolutista ainda, onde, como dizia Luís XIV, o Estado sou eu, a figura do rei era confundida com a do próprio Estado. Uma figura, então, ligada ao absolutismo, que se sentia superior a todas, a teoria do direito divino dos reis. Ela narra que quando desencarnou, quando acordou no mundo espiritual, ela encontrou-se numa situação muito dolorosa, porque ela havia só cultivado a futilidade, a frivolidade durante a vida. E encontrou numa condição de felicidade, de superioridade, pessoas que a serviam em seu palácio. Uma das camareiras que lhe atendiam diretamente estava numa posição espiritual muito superior, consciencialmente falando, e que a socorria no seu desprendimento do corpo físico. Então, a experiência, tanto da riqueza quanto da pobreza, os seres que nela se encontram, obedecem a leis matematicamente precisas, estatuídas pela divindade, a fim de que nós evoluamos. Não é correto dizer, e o Espiritismo não diz isso, que a gente está aqui para pagar todos os erros da outra vida. Não é correto dizer isso. E o Espiritismo não diz isso. Quem fala que o Espiritismo diz isso não entende muito bem o que é o Espiritismo. O Espiritismo diz que nós estamos na Terra para crescer, não importa a condição que estejamos. Física, intelectual, material, emocional, não importa. Nós estamos na Terra para crescer, para avançar do estado consciencial que nós estamos para um outro mais elevado. E essas experiências são necessárias, em função, é claro, das existências anteriores. O rico de hoje, que comete toda sorte de desmandos, edifica o seu patrimônio à custa da exploração do trabalho dos seus funcionários, ou que adquire essa riqueza ilicitamente, como muitos dos nossos políticos, que desviam verbas infinitas, que nem chegam ao nosso conhecimento, tudo isso terá uma consequência, se não nesta vida, já no seu despertar no mundo espiritual e nas vidas posteriores. Porque ninguém pode fugir de si mesmo. Segundo os Espíritos, todas as leis do universo estão dentro de nós. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 621, em que Allan Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem: em nossa consciência. Então nós temos dentro de nós todos os princípios que regulam o cosmos, de dentro para fora. Esses princípios fazem com que cada um seja construção de si próprio, herdeiro de si mesmo, e que jamais possa fugir da sua história, da trajetória que está efetivando a cada passo que dá no seu caminho. Então, quem está na situação de pobreza, na situação de riqueza, na situação de deficiência ou qualquer outra que o valha, está porque precisa, como mecanismo de crescimento, de maturação interior, de desenvolvimento psicológico. E todos aqui sabem que os momentos mais significativos da nossa vida são aqueles em que houve a ocorrência da dor. Nós não somos masoquistas de forma alguma. Não gostamos de sofrer, como nenhuma pessoa no seu perfeito estado psicológico gosta, a não ser o masoquista. Mas nós sabemos que todo sofrimento, que toda dor traz crescimento para nós. A gente cresce, a gente não é mais o mesmo depois de passar por uma experiência dolorosa. Então, todas as circunstâncias da vida objetivam o nosso crescimento e tem conexão com o nosso passado espiritual.
Nós vamos narrar um caso de regressão de memória. Nós fizemos um curso em Porto Alegre com o médico Mauro Cuítico, que é o introdutor da psicoterapia reencarnacionista. Não tem nada a ver com o espiritismo. É uma técnica que ele está adotando no seu consultório psicoterápico para trabalhar com traumas atuais vinculados com vidas passadas. E ele narrou o caso de um senhor que era amigo dele, que foi no banco em Porto Alegre, no Banco X em Porto Alegre, e sofreu um assalto, né? E os assaltantes, né, mandaram que todos deitassem no chão, colocassem a mão sobre a cabeça e limparam o dinheiro dos caixas e foram embora sem né, fazer nenhuma violência física a ninguém, só violência psicológica, né, que já é por demais traumática. E a partir daquele momento, a vida daquele homem se tornou insuportável. Aquela experiência desencadeou nele um pânico tremendo, a famosa síndrome do pânico. E procurou psiquiatras convencionais que não resolveram o seu problema, se serviu de medicação usual que também não lhe adiantou de nada, e ele acabou, então, indo fazer uma consulta com esse médico, o Dr. Mauro Cuítico. E logo depois de ter sido submetido a uma primeira regressão, ele se visualizou como sendo um berbere, um caravaneiro lá do deserto do Saara, não conseguiu precisar à época, em que ele e toda a família foram vítimas de um assalto. E os salteadores mandaram que eles descessem dos camelos, deitassem enfileirados um do lado do outro no chão e começaram a matar cada um dos seus familiares, começando pelo filho mais novo até o filho mais velho, a sua esposa, tudo isso na frente dele, e ele por último. E ele vivenciou toda aquela experiência, foi muito dolorosa para ele. E, vindo à tona da regressão, ele conseguiu ter uma grande diminuição no medo que ele estava sentindo, no pânico que ele estava sentindo, conseguindo controlá-lo. Até, em função das sessões posteriores que eles tiveram, conseguir vencê-lo. Então, o que ocorreu ali? Um episódio do aqui e agora desencadeou uma lembrança lá do passado longínquo, porque o passado está dentro de nós. Sigmund Freud fez a seguinte classificação do nosso psiquismo, né? Consciente e inconsciente, comparou isso a um iceberg. O nosso consciente seria o topo do iceberg, e o inconsciente toda a base. Né? O topo do iceberg é uma pequena partezinha que está sob a superfície, o iceberg que sustenta é muito maior. E disse mais, que o inconsciente comanda o consciente. E para nós espíritas, o inconsciente, como dissemos antes, é o repositório de todas essas vidas anteriores. E atuam no nosso psiquismo atual, na nossa consciência atual, de forma imperceptível. Como? Através da nossa vocação, das nossas inclinações, dos nossos pendores. Padrões de comportamento que vêm se repetindo em várias existências. Para citar um exemplo, a timidez. Há pessoas que são tímidas, não é desta vida, já é de outras vidas, 3, 4 vidas atrás, formando um padrão vicioso do qual não consegue se libertar. E às vezes escolhem reencarnar no seio de uma família onde o pai ou a mãe é autoritário, justamente para conseguir se impor, sobrepor aos desmandos ditatoriais do pai e da mãe, e muitas vezes não consegue. E persevera a timidez, precisa encarnar de novo para trabalhar essa questão. Só para citar um exemplo. O medo é outro, o ressentimento, a mágoa, todas as características da nossa psique, elas têm vinculação com o nosso passado espiritual, e que é presente em nós.
O nosso passado espiritual está presente em nós. Aí entraria a questão de física quântica. Albert Einstein, que é um dos precursores da física quântica, hoje é muito comum falar de física quântica, mas a física quântica é bem antiga, né? A palavra quântica vem de quanta, que seria um pequeno pacote de energia decorrente das pesquisas feitas por Max Planck e por Albert Einstein, quando este último publicou a sua teoria da relatividade específica e relatividade geral. A obra de Einstein, a obra de Max Planck, fundamentam a física quântica moderna, que é algo que nem os próprios físicos compreendem. Porque cada vez mais que eles penetram no campo das micropartículas, eles descobrem partículas ainda menores, mais invisíveis, mais difíceis de examinar e perquirir. Então, observem, né? É difícil a gente acreditar na existência dos espíritos. Embora toda a nossa realidade é sustentada por partículas infinitesimais que os nossos instrumentos científicos mais avançados não conseguem detectar, não conseguem precisar. Saint-Exupéry escreveu no Pequeno Príncipe que o invisível é essencial aos olhos. E essa é uma das coisas, né? Esse campo das micropartículas, que tem profundas correlações com a realidade do espírito. Então, Einstein disse certa vez que tempo e tempo e espaço são condições nas quais nós pensamos e não nas quais nós vivemos. Tempo e espaço são produtos culturais, isso é uma afirmação dos físicos. Não existem, é o que os indianos chamam de Maya, ilusão. Né? Tempo e espaço não existem, são convenções. A mente está habituada a pensar dessa forma, por um processo de formação biológica e cultural. Mas a nossa mente não funciona dentro desses parâmetros. Por isso que existem correlações com o nosso passado espiritual e com o nosso futuro espiritual em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida. Quanto à parapsicologia. A parapsicologia moderna, científica, ela data das pesquisas do professor Joseph Banks Heim, que, sobretudo a partir da década de 30, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, ele conseguiu, ele era doutor em psiquiatria também, ele conseguiu, nesta universidade, criar um departamento de parapsicologia, o primeiro dentro de uma universidade, e fazer pesquisas nesse sentido. E ele fez, já no caso das suas pesquisas, uma afirmação que até agora tem sido ignorado pela ciência acadêmica propositalmente, porque fere muitos interesses. Ele fez a seguinte afirmação, baseada em toda uma vida de estudos no campo da parapsicologia. A nossa mente não é física. Ele faz essa afirmação. A nossa mente não é física. E essa afirmação equivale à ciência reconhecer a existência em nós da alma ou do ser espiritual ou do espírito. Ele faz essa afirmação e a ciência insistentemente teima em desconhecer, desconsiderar. E ele provou em laboratório, através de testes rigorosamente controlados, sobretudo servindo-se de cálculos estatísticos, as funções paranormais do ser humano, que ele cunhou com uma expressão geral chamada de ESP, que seria a sigla inglesa para percepção extrasensorial. E é interessante, né? A gente não pode ser ingênuo, que é objetivo de muitas instituições religiosas, de muitas instituições políticas, de muitas instituições acadêmicas, como ocorreu ao longo de toda a história, esconder o sol com a peneira, né? Fazer com que a verdade não seja mostrada. Eu não sei se vocês sabem, mas tanto o governo norte-americano quanto o governo
da extinta União Soviética, durante a Guerra Fria, no momento, período da história que sucedeu o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1945, investiram maciçamente em pesquisas parapsicológicas, com fins escusos, é verdade, mas investiram. Né? Tanto um governo quanto o outro investiu pesadas somas em dinheiro em pesquisar as funções paranormais do ser humano. E fizeram isso com objetivos de espionagem. E um dos paranormais que o governo norte-americano se serviu se chama Ingu Swan. Podem pesquisar, lancem lá no Google, Ingu Swan. Vai aparecer algumas informações sobre ele. Esse paranormal foi utilizado para, através do que eles chamavam de visão remota, mas que é a capacidade de ver à distância, estar aqui, nesse tempo e espaço, mas enxergar algo que está a lures, que está em outro lugar. Ele conseguiu identificar várias bases norte-americanas, soviéticas, nas ilhas do Pacífico, que não tinham sido identificadas pelos satélites que os norte-americanos tinham em seu poder. E ele conseguiu, com 6 meses de antecedência em relação à NASA, identificar os anéis de Júpiter, o que não se sabia na época. Se sabia que Júpiter tinha anéis, porque é visível através de um telescópio de pouco alcance, mas não se sabia que Júpiter também tinha anéis. E isso está tudo documentado. E ele visualizou esses anéis de Júpiter com 6 meses de antecedência que os satélites da NASA. Então, são fatos interessantes. E até hoje o governo norte-americano utiliza-se de paranormais e de médiums para fins investigativos. São também explorados em vários seriados norte-americanos, como O Vidente, Arquivo X e tantos outros. Funcionários também na área industrial. Duas empresas que não têm, às vezes, saída para uma produção diferenciada e exigida deles, eles usam desse argumento também da parapsicologia. Eu conheci várias técnicas na parapsicologia para fazer viagem astral, espionagem em outros países, em outras empresas, e chega lá e pesquisa todos os arquivos, traz na mente e identifica para outra empresa o que está acontecendo. Só não achamos aí da fórmula da Coca-Cola, eles não e é curioso, né? Isso explica por que essas faculdades não são mais afloradas. Todos nós temos um estado potencial, essas faculdades. Né? Isso explica por que elas não são mais generalizadas. Seria um caos social. Imagina todo mundo entrando no pensamento alheio, invadindo a privacidade do outro. Se assim a Terra já é como é, imagina sendo diferente, né? Com essas funções mais afloradas. Mas então, a parapsicologia, embora muitos estudiosos queiram negar essas faculdades, elas são reais e são fartamente documentadas. Existem hoje, nem são centenas, são milhares e milhares e milhares de obras que exploram de forma séria, de forma despreconceituosa a questão da parapsicologia. É claro que ela é utilizada, né, a ciência parapsicológica, muitas vezes para atender os fins de uma religião, de uma doutrina específica. Né? Um materialista vai dar um norte às suas pesquisas, para dizer que a alma não existe, que o espírito não existe, etc. O católico para dizer que todos os fenômenos mediúnicos são leitura de pensamento, clarividência e coisa e tal. O que não responde, uma explicação superficial, não responde todas as ocorrências do fenômeno mediúnico.
Na realidade, até tentou no assunto, seria meio perigoso do espiritismo e utilizo de algumas formas do espiritismo para tomar algumas decisões na minha vida. Só que eu não sei se falar como. Eu gostaria que de repente pudesse dar para aquelas pessoas que acreditam no espiritismo de uma maneira que, vamos dizer assim, a gente possa utilizar o espiritismo para melhorar a qualidade de vida e as decisões que a gente precisa tomar durante o dia a dia. A partir dos princípios que nós colocamos antes, né? Sabedores da existência de Deus, sabedores de que nós somos um ser imortal, né? Que essa experiência torna só uma passagem e por mais longeva, por mais duradoura que ela seja, será sempre breve, né? E que ela existe em função da eternidade, em função da espiritualidade, em função de uma realidade maior, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Nós viemos de um campo espiritual e vamos regressar para este campo espiritual. Queremos dar o nome que seja. Só que nós não vivemos de acordo com isso. A gente vive completamente absorvido pelas questões do dia a dia, a luta pela sobrevivência, pelo ganha-pão, etc. E deveríamos encontrar mais espaço em nossa vida para cultivar as coisas espirituais, para a oração, para a reflexão, para a meditação, para a leitura edificante, para buscar a calma, a paz, a harmonia, a felicidade dentro de nós, a felicidade em torno de nós, principalmente no seio da família. Né? Então, a doutrina espírita nos faz esse convite para o melhoramento progressivo, nos orientando, nos norteando por esses princípios, né, que devem inspirar cada tomada de decisão nossa. Né? E fazendo uma referência à questão histórica, né? Os maias são um enigma até hoje para a história. Né? Oficialmente, a história acadêmica tem como tese principal que foi uma civilização que se autodestruiu, porque ela desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Eu, particularmente, nunca fiz nenhum estudo mais aprofundado para fazer uma análise espírita dessa civilização, mas é sabido, né, do seu calendário extremamente preciso, das suas construções arquitetônicas, né, as suas pirâmides, que guardam uma analogia impressionante com as pirâmides egípcias, a sua cultura muito avançada, o seu sistema de escrita, até hoje não foi completamente decifrado, né, e que desafiam, né, os historiadores, desafiam os especialistas nessa questão. O que a doutrina espírita diz em relação a isso? A doutrina espírita diz que existe solidariedade entre os mundos. Assim como existe solidariedade entre as vidas que uma pessoa tem, as experiências do passado atuam no presente, podemos sofrer influências de povos e civilizações de outros mundos. Na obra que nós citamos antes, A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, esse espírito apresenta uma hipótese muito interessante, que é explicativa da origem das primeiras civilizações. Ele fala que um planeta do sistema de Capela, que é uma constelação que está a muitos anos-luz da nossa, é uma galáxia que está a muitos anos-luz de distância da nossa galáxia, da Via Láctea. Havia um planeta nesse sistema que estava num estado de desenvolvimento semelhante ao que a Terra está no momento. Né? Que o Espiritismo tem uma classificação para os mundos. São mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, mundos de provas, expiações, onde prepondera a inferioridade, a animalidade, etc., no qual a Terra se enquadra, mundos de regeneração, onde há um equilíbrio entre o bem e o mal, mundos ditosos e os mundos celestes ou divinos. Né? Seria
a tipologia dos mundos, diferentes mundos que existem no universo. Né? Estariam num desses pontos evolutivos. A Terra hoje estaria no processo de transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, esse espírito Emmanuel, ele vem com uma tese muito interessante, que um dos planetas desse sistema recuado, distante da capela, estava nas mesmas condições que a Terra se encontra hoje, passando de provas e expiações para regeneração. E que um conjunto de espíritos que não quiseram se melhorar, que ficaram presos à sua ignorância, ao seu orgulho, ao seu apego, à sua inferioridade, foram degradados, foram tirados deste mundo e trazidos para a Terra, onde encarnaram coletivamente em pontos específicos. E o local em que eles encarnaram teve o berço das primeiras civilizações. Às margens do Rio Nilo, surgindo a civilização egípcia, que reuniu os espíritos menos endividados desse sistema, e que eles, com o seu conhecimento, que até hoje desafia os historiadores, os egiptólogos, é impressionante, né, os conhecimentos que eles tinham sobre o planeta Terra, a sua esfericidade, a sua circunferência, a distância da Terra em relação ao Sol. Tudo isso eles sabiam e está documentado até nas medidas das pirâmides maiores, são as pirâmides de Gizé, né, de Quéops, Kefra e Miquelinis. Então, ali teria surgido a civilização egípcia, nas margens do rio Tigre e Eufrates, civilizações da Mesopotâmia, os sumérios, os caldeus, os babilônios, etc. Nas margens do Indo, a civilização indiana, o hindu. Mais tarde, os povos indo-europeus, dos quais nós fomos herdeiros diretos através dos gregos e romanos, e os semitas, os hebreus. Então, esses povos, essas matrizes civilizacionais da Terra, segundo esse espírito, na verdade, teriam uma origem extraterrena. Seriam espíritos que estavam numa faixa consciencial mais elevada, que encarnaram no mundo primitivo, mais primitivo em relação ao seu, menos desenvolvido em relação ao seu, e tanto como uma forma de punição, mas ao mesmo tempo cumprindo uma missão específica, que era de fazer com que a humanidade evoluísse, avançasse. Surgiu a escrita, o Estado, os primórdios da ciência, da filosofia, da religião como instituição, por aí vai. Tá? Então, é uma explicação que ele dá neste livro. Carlos, eu tenho uma curiosidade, assim, ó, a respeito de estar explicando sobre os mundos. Sim. Que, assim, ó, cada ano aumenta a população mundial, né? Então, tipo assim, se a gente vem reencarnado, então a quantidade, vamos dizer assim, lógico, atrás era maior ainda do que tem agora, porque se aumenta a população mundial. Do ponto de vista espírita, a população espiritual que circunvolve a Terra, ela é muito superior à dos espíritos encarnados. Tá? Então, com certeza existe essa solidariedade entre os mundos. Alguns espíritos estão chegando, outros estão saindo, etc. Né? Mas, do ponto de vista da doutrina espírita, a população espiritual da Terra é muito superior à população física. Cerca de 6 vezes mais. Tá? Então, isso explicaria, né, a quantidade, né, o aumento progressivo da população. Né? Hoje somos mais de 6 bilhões de habitantes. Né? Então, é algo que está, né, se multiplicando, uma progressão, né, geométrica. Né? Tem tendência a se intensificar, não obstante a decrepitude de algumas populações, como na Europa, né, os países mais ricos, né, mas de uma forma geral a população terrena está se desenvolvendo. E esses espíritos vêm dos diferentes campos espirituais que circundam a Terra. Né? E essas seria uma explicação também do porquê de tanta violência na atualidade,
tantos problemas, tantos sofrimentos, tanta maldade, tanta criminalidade, que seria uma espécie de ultimato que alguns espíritos estariam recebendo. Se não se melhorarem, ocorrerá o mesmo que aconteceu com aqueles espíritos de capela. Eles serão degradados a um plano de desenvolvimento inferior, onde isso lhes servirá de punição e, ao mesmo tempo, como meio de desenvolvimento. A primeira pergunta era exatamente nessa mesma linha, né? Daqui a pouquinho já vai começar a faltar espírito, né? Sim. Então, tem 3 anos, tem alguém portando na terra. A segunda pergunta, tem duração, o espírito vem para cá, ele vem com uma missão de se aperfeiçoar, melhorar, trabalhar aquilo. Isso tem um fim, ele forma, o espírito forma, e não volta mais? Ótima pergunta. A formação do espírito, né, ele é um mistério. A gente não sabe como surge o espírito. A doutrina espírita explica que o espírito se forma como um princípio inteligente que vai se individualizando através dos diferentes reinos da natureza. Tem uma questão no livro dos Espíritos que diz que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Então esse princípio vem se elaborando nas micropartículas, nos átomos, passa pelos reinos mineral, vegetal, animal, quando se individualiza e forma seu espírito. Quando o espírito se individualizou, se transformou numa unidade, o que o filósofo Leibniz chamou de mônada espiritual, ele não perde mais essa individualidade jamais e passa a encarnar sucessivamente, onde vai ampliando seu cabedal de inteligência, de moralidade, de sentimento, de entendimento, quase infinitamente. O que os Espíritos nos dizem que a nossa origem é a simplicidade e ignorância. Todos somos criados por Deus simples e ignorantes, sem saber nada. E através dessas experiências fomos amadurecendo. E a nossa destinação é a condição de espíritos perfeitos, mas é uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta está circunscrita à divindade. Então esse seria o nosso ciclo de desenvolvimento. Só que isso é quase infinito, porque a gente não tem como precisar onde o espírito não precisará mais encarnar. Ele pode não precisar mais encarnar aqui na Terra, por já ter adquirido todo o conhecimento, toda a sabedoria, todas as informações, todo o amor que a Terra lhe propiciaria, mas ele pode vir a encarnar no mundo superior, onde se abrem novas perspectivas de crescimento e entendimento. O espírito que nós citamos antes, o Emmanuel, ele fez um esquema explicando isso, a evolução do átomo até o arcanjo, e ele coloca que do átomo para baixo, dos micropartículas para baixo, nada sabemos. Se abre o menos infinito. E da angelitude para cima, nada sabemos. Se abre o mais infinito. Então, para nós, a condição máxima de desenvolvimento seria a angelitude. O que as religiões cristãs, de uma forma geral, chamam de anjos, o Espiritismo entende como sendo consciências que adquiriram um grau de desenvolvimento intelectual e moral mais avançado, e que é um estado ao qual nós chegaremos também. Mas daí não reencarna mais. Se quiser, sim. Mas daí na condição de missão, como foi o caso de Jesus. Jesus, para a doutrina espírita, é um espírito dessa condição, que não precisaria mais reencarnar, e, segundo este espírito que citamos, Emmanuel, teria atuado em todo o processo de elaboração geológica do nosso planeta, estabelecendo as leis físicas, seu desenvolvimento, etc., e que encarnou por vontade sua. Foi um gesto de amor, de sacrifício, que ele não precisaria. E nos deixou uma doutrina atemporal. É uma doutrina que conta hoje com praticamente 2 milênios, e que é dotada de uma sabedoria muito profunda, uma sabedoria transcendental. Os ensinamentos do Cristo são tão atuais quanto eram na antiguidade. Eu participei de uma palestra uma vez,
hoje tu tem mal, Sim. mas seriam 7 meses que se encarnaria até sentir essa condição angelical. Não. Tá? Nenhuma obra espírita se faz referência a isso. Não existe um número específico. O que para algum pode, para atingir um determinado nível de desenvolvimento, pode demorar para alguém 100 existências, alguém pode fazer em 10 existências se as aproveitá-las. Tudo depende do aproveitamento de cada um. Isso vem mais das linhas esoteristas. Né? As linhas esotéricas, como a Teosofia, a Rosa Cruz, defendem essa questão de números específicos, etc. Para o Espiritismo não entende dessa forma. Mais alguma pergunta? Sim. Uhum. Sim, as coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia podem ser interferência espiritual, sim. A impressão de um vulto que passou para nós, como não passou ninguém, a sensação de que está sendo observado, isso é muito comum, de entrar num lugar e não se sentir bem, às vezes dá até um negócio no estômago, sonhar com alguém que desencarnou, na maioria das vezes é uma visita, é um encontro entre o nosso espírito e o espírito dessa pessoa. Também, é possível, sem problema nenhum. E como nós dissemos, a mediunidade, no entendimento espírita, é uma faculdade humana. Todos a possuem, independente de ser espíritas ou não. Santo Antônio tinha a faculdade de se desdobrar, o que a Teca chamou antes de viagem astral, o Espiritismo chama de desdobramento, que é a capacidade do espírito sair do corpo conscientemente. E ocorreu um episódio muito conhecido na vida de Santo Antônio, que o seu pai estava em Milão, me parece, estava na Itália, e o seu pai estava sendo julgado por um crime do qual ele era inocente, e ele seria sentenciado à morte. E ele se deslocou espiritualmente. O seu espírito saiu do corpo, foi até o lugar em que o seu pai estava e se materializou. Se tornou tangível, palpável. E ele fez a defesa do pai, salvaguardando a sua vida. Existe um outro caso que se passou com um brasileiro chamado Eurípides Barzanufo, que foi um precursor do espiritismo aqui no Brasil. Ele era um professor, e ele tinha essa faculdade também de se desdobrar. E ele estava dando uma aula, e ele teve como que um momento de ausência. Depois ele disse para os alunos, voltou desse momento e disse para os alunos, já estava acostumado com as maluquices do professor. Né? Vocês não se assustem, que vai chegar um senhor aqui muito assustado, pedindo ajuda para sua esposa, que está em trabalho de parto. E deu ali, uma hora depois, chegou o homem, né, cansado, né, veio a cavalo, no início do século XX, veio a cavalo, apavorado, dizendo que a criança estava virada, não queria nascer, e que ele tinha que ajudar a fazer o parto. E daí o Eurípides Barzanufo tranquilizou ele, não, o senhor não se preocupa, o seu filho já nasceu, né, é um menino, ele passa bem, e o cara não acreditou, né, e forçou ele a ir junto para a casa da mulher. Ele era longe, mas daí muitas horas depois chegaram lá. Quando entraram no quarto da mulher, a mulher disse assim para ele, mas seu Eurípides, o senhor aqui de novo? Né? Então o espírito dele naquele momento de ausência já tinha se desdobrado, se materializou e fez o parto da mulher. Isso hoje é uma faculdade rara, poucas pessoas têm. Embora, né, o fato de conseguir se desdobrar, se materializar nesse ponto, poucas pessoas têm, uma faculdade rara. Embora seja possível e tenha vários casos documentados na literatura. Né? Mas existe toda uma doutrina que é a projeciologia, né, uma ciência, que foi fundada por um médium que trabalhou muitos anos com Chico Xavier, que é o Valdo Vieira, que eles estudam técnicas para conseguir
projetar a consciência para fora do corpo físico, para o lugar que se quer, com a finalidade que se queira, até com finalidades escusas como essa, né, de espionagem, o que fere os princípios da ética, né?